Antes de mais nada, boa tarde. Olá. Tudo bem? Melhor agora? Você não falou que vinha de roupa transparente? Isso é pérola. Na verdade é branco, é o mais próximo do transparente que o horário permite. Até eu estava interessado naquele produto, hein? Quando usa calça branca, aparece a celulite. Você tem celulite? Deixa eu ver. Você é menino, meninos não têm celulite. Contra a luz dá pra dar, viu? Arrasando aí. Nessa hora eu tenho certeza que muitas mulheres se levantaram e foram fazer outra coisa. Mas tudo bem. Foram tomar um café, ô Foram meu tomar Deus. esse horário e vocês tomarem um cafezinho. Agora, você descobriu quem inventou o liquidificador? Não. Na verdade, eu descobri quem inventou a batedeira. Não, é o liquidificador. Você pediu batedeira. Liquidificador. Olha a batedeira. Ô, essa produção. batedeira é moderna. É, não, na a verdade... gente tem uma dessa na cozinha. Não, essa é a atual. Então, na verdade, moderna. você pediu a batedeira, mas eu posso pesquisar na próxima, eu vou falar sobre o liquidificador. Não, foi só uma Vamos pegadinha. liquidar a batedeira. Não, foi uma pegadinha só. Ah, é pegadinha? É. Então tá, então vamos à história. Na verdade, você que está aí na sua casa, tranquilo, assistindo ao Mega Curioso. Então, nos anos assim, por volta de 1908, exatamente no ano de 1908, um engenheiro chamado Herbert Johnson... Herbert Johnson. Olha, Tem uma o cara Herbert. de bravo, Herbert Johnson. Mas ele não é bravo, ele que era um observador, tá vendo? Esse olho meio fechadinho. Mas que tem esse olho meio fechadinho, Sim, com a aparência engenheiro, de olho de bravo. engenheiro. Ele estava passeando tal, pelas redondezas, ele estava nas padarias e percebia que as pessoas tinham muito trabalho para fazer aquelas misturas todas, dá aquela mesmo. massa. E também para evitar, né, que viesse um pelo de braço no pãozinho, aí ele falou, teve uma ideia. Vou Inventar um inventar trem. Um trem, fazer uma batedeira. Ele inventou a batedeira manual, que foi o maior sucesso. Que legal. Isso, e, inclusive antes da Primeira Guerra Mundial, a maioria das casas nos Estados Unidos já possuíam uma batedeira manual, que era movida a manivela, maior sucesso, e não era barato não. Era cara, é? Opa, $189, o correspondente aí nos dias de hoje a $2.000. Manual, hein? Agora os $189? Na época, mas é que aí com a inflação, Ah, tá, hoje atualmente seria $2.000. equivalente a $2.000 uma batedeira manual. Pelo menos você ficava forte, Sim, né? já matava 2 coelhos com uma rajadada, fazia musculação Eu não e sabia fazia que tinha inventado muito assim, bom. não. É Legal. isso aí, mas, aí, pronto? Quer saber do liquidificador? Não, obrigada. Não? Então tá bom. Não? Quero saber. Tenho certeza que muita gente pesquisou lá em casa para saber já da batedeira. Mas é isso aí. Para você que está vendo o programa pela primeira vez, aqui no Mega Curioso, olha aí. Já que você perguntou o que eu quero saber, a pessoa que criou aquele comprimidinho azul, ela tinha problemas de... Não, na verdade não. Isso é na verdade, isso é um desejo muito antigo, né, da humanidade. Não, é desejo de quem tem problema. Quem não tem, não precisa se preocupar mas com isso. na verdade, antigamente já se pensava nisso, em aumentar, né, a satisfação. Antigamente, quanto tempo atrás? Olha, isso está na Bíblia. Opa. Na Bíblia se fala disso? Opa, tá lá, Onde você viu isso? Léa e Raquel, elas fizeram um preparado aí para o Jacó, à base de raízes de mandrágora, que é o afrodisíaco. Sabe por que se chama afrodisíaco? Por quê? Melhor eu perguntar. É, melhor perguntar. Porque ela sabe, eu venho falar, ela dá a resposta. Na verdade, é uma homenagem à deusa grega do amor, Afrodite. São esses preparados que aumentam aí a satisfação, o prazer, na hora do amor, se chamam afrodisíacos. Então, isso, tem gente que faz catuaba e toma isso, toma aquilo, muitas plantas, essas coisas. Mas só no século XX que surgiu esse medicamento para impotência sexual masculina e, por incrível que pareça, foi sem querer. Como sem querer? Foi sem querer, porque 2 funcionários da Pfizer, laboratório, estavam fazendo uma pesquisa lá com medicamentos para tratar angina, que é uma doença cardíaca. Sei. E aí, qual foi o efeito colateral desse medicamento? Uma maior irrigação nos vasos sanguíneos do órgão sexual masculino. Então a pessoa tomava pro coração e lá embaixo melhorava? Eles ficaram super excitados com essa descoberta, literalmente. E aí, ó, isso foi em 1994. Agora, em 1998, uma dupla de ingleses conseguiu concentrar todo esse medicamento, que é dentro de uma pílula, que é a pílula azul, que é o Viagra. Na verdade, é um medicamento
que combate a impotência sexual masculina. Viagra é a marca, mas depois de 10 anos, isso foi em 98 que eles lançaram o Viagra. 10 anos depois eles já perderam a patente. Então outros laboratórios produzem os medicamentos aí, os genéricos, né? Tem o Levitra, tem o Cialis. Esquisito isso, sabe? Porque você está sabendo muito disso. Eu conheço, eu faço muito evento e acabei de ser... Tá. Um abraço aí para meus amigos das indústrias farmacêuticas que eu conheço aí. Um beijo a todos. Agora, é meio estranho isso, porque veja, se esse remedinho azul, esse comprimidinho azul foi criado para quem tinha problemas de angina, problema cardíaco... Não, na verdade o comprimidinho, ele concentrou... Sim, um componente óxido nítrico. Tudo bem, mas hoje, quem tem problema cardíaco não pode consumir esse medicamento sem orientação médica, pode dar infarto e você pode empacotar na hora errada. Mas aí depende da quantia, do momento que está o paciente. Não, depende da doença que a pessoa tem. Exato. Portanto, converse com o seu médico, não é para ir na farmácia comprar e sair tomando, viu? Por isso que eu não sei, na verdade, esse componente óxido nítrico, ele ficou mais eficiente para o remédio para impotência sexual masculina do que às vezes por própria angina que eles estavam pesquisando na época. Então foi um efeito colateral super legal. Valeu, né? Bacana. Agora, mudando um pouco de assunto ainda sobre o mesmo tema, eu estava ali no intervalo esperando para provar a receita e eu ouvi alguma coisa que você estava comentando com a Paloma, que você tinha descoberto alguma história com quem tinha... esse mal que acomete os homens e as mulheres também. São coisas que colocam na sua cabeça. Inclusive corno, né, para falar a verdade. Tem uma história de um rapaz que a namorada desistiu dele, ele subiu no prédio, queria se jogar, mas não se joga não, ela botou chifre, não botou asa. Então, agora... Por que chifre? Se fosse asa, não é? Mas por que fala que fulana pôs chifre ou fulano pôs chifre? Então, na verdade, a história é antiga. Isso começou na época da colônia, do Brasil, aquela coisa toda. Agora, naquela época já faziam isso, né? Muito. Os donos das fazendas com os escravos e vice-versa. As mulheres procuravam homens mais jovens. Então, isso sempre aconteceu. Agora, como surgiu a história do chifre? Foi na Europa medieval. Então, nessa época, quando um homem era traído, ele tinha que preservar a sua honra com sangue. Tinha que matar a mulher e matar o amante. Só que a sociedade repudiava um pouco isso e eles colocavam perucas nesses homens com chifres de touro. Exato. Que eles eram chifrudo. Daí que vem a origem. Isso é bullying. Sim, mas na época, hoje é bullying. Hoje você pode até processar. Sei lá, e eles andavam na rua com chifre? Com a peruca e o chifre. Agora temos alguns cornos. Tem corno famoso aqui, ó. Olha só, vamos a alguns deles. Imperador Cláudio, o famoso o corno. O Imperador Cláudio. Isso. Ele ficou conhecido como corno por causa do comportamento da sua terceira esposa. Que era Facilinha, ela era dada. Era Messalina, Valéria Messalina. Isso mesmo. Ela, de acordo com os relatos históricos aí, a Valéria foi uma mulher adúltera e muito promíscua. E quando isso não aconteceu... Era vagaba mesmo. Exato. Ela chegou a se interessar por seu próprio padrasto. Opa! E não parou aí. Horrível! Não, ela teve casos amorosos com o Servo, que era o Narciso, e também teve casos com um ator da época chamado Minesteu. Fora outros que não estão relatados aqui. Gente, mulher facilinha, né? Cláudio, o corno, olha, aí tem o Henrique VIII também. Henrique VIII também foi corno. Na verdade, olha que bacana, ele abandonou a esposa e casou com a bela Ana Bolena. E a Ana Bolena chifrou o Henrique VIII. Viu? E quando ele casou com a Ana Bolena, olha que curiosidade, ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana. Certo? Só que, né, ele era muito poderoso. Olha, tinha cara de boazinha ela, hein? A Ana, bonita, a bela, tinha cara de boazinha, criatura. Ele era o homem mais poderoso do século XVI, aí acabou ordenando a morte da sua Ana, da sua amada, por causa da traição. Ela traiu com 5 homens diferentes. Isso é que eles computaram. Isso que eles sabem, né? Que eles souberam, os outros não souberam, mas ela morreu também. E ele andou com a peruca de chifre por aí? Também, deve ter andado. Não, mas na verdade eu não sei, porque depois já tinha essa história do corno, né? Isso foi na Europa medieval, foi antes. Aí o corno agora botou chifre, é corno, não precisa nem usar o chifre.
Os caras já começam a sentir, né? Já pesa na E temos, esse é bacana também, o rei da Dinamarca, o Christian VII. Olha só. Christian VII, esse foi casado com a rainha Caroline Matilde. E a Caroline Matilde... É. E aí ele começou a ter problema de saúde, aquela coisa toda. Aí um médico mais jovem, alemão, super liberal, veio cuidar dele. Aí teve um envolvimento amoroso com a esposa dele. Né? Enquanto o médico tratava dele e tratava dela também. De outro jeito. Só que ela estava bem de saúde, essa era a diferença, certo? Gente, que horror. Mas só que o mais curioso dessa história, olha só, é que o amante acabou ganhando a confiança do corno e passou a ajudá-lo na condução dos assuntos políticos da Dinamarca. Gente, ele se metia na política. Se metia na política. Que cara de pau, né? Esses são os cornos aí, fora outros cornos aí, que a gente não vai citar agora, né? Nem é o caso. É né? Melhor não, né? É melhor deixar pra lá. Vamos ficar na antiguidade. Exatamente. Lembrar você, se você quiser contratar o Cabelo, ele que é ator e mestre de cerimônias, pode. marcoscabelo.com.br, marcoscabelo.com.br. Tem rede social? Sim, marcoscabelo.com.br, tem a fanpage do Marcos Cabelo, MC Marcos Cabelo, mestre sem cerimônias. Mestre sem cerimônias, trabalho com humor, essas coisas, em eventos. Agora, da próxima vez você podia vir com uma roupa. Vamos lá, vai. Eu adoro esses desafios. Você gosta de Fórmula 1? Gosto. De bandeirada. Roupa de bandeira? É. Combinado, então. Não sei onde você vai arrumar. Eu também não sei. Problema dele. Obrigada. Beijo, até a próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Viu porque esse mega curioso é legal?